De volta com as últimas notícias do Fluminense, que enfrenta o Palmeiras. Já é amanhã no Allianz Parque. Inclusive, o Fluminense já embarcou para São Paulo, local do confronto deste sábado, depois dessa vitória no Fla-Flu. E já aviso, teremos um time muito diferente em campo, time com mudanças, jogadores poupados. E é também sobre isso que a gente vai falar aqui neste vídeo, além de outras informações importantes que você só vai saber se ficar até o final. Então, chega aí, deixa o like, o botãozinho tá aqui embaixo para você se inscrever também se você não está inscrito, por um acaso, talvez você esteja conhecendo agora o canal do Lessa, então sinta-se em casa, tá? O engajamento de vocês, a participação, a troca de ideia, tudo isso ajuda demais no nosso crescimento. Chegamos a 145 mil inscritos, por sinal, a meta agora é chegar a 150 mil. Aos pouquinhos a gente vai chegando lá. E claro, só é possível graças à audiência e à presença de vocês por aqui. De cara, já vou começar com as informações sobre o time de amanhã. O Fluminense embarcou lá no aeroporto do Galeão e o Marcelo Neves do GE acompanhou esse embarque e trouxe as informações. Lúcio Acosta e Thiago Silva não viajam com a delegação, mas aí eu sei que você está preocupado. Acosta está lesionado? Não, ele não está lesionado, pelo menos a informação que eu tenho é que ele não teve uma lesão, mas vai ser preservado. Grama sintética, já saiu sentindo nesse jogo contra o Flamengo, não tem necessidade de forçar, ainda mais depois da vitória, né? Convenhamos, é um jogo em que não é que o Fluminense vai para lá de qualquer jeito, não é isso. Mas as decisões de fato serão contra São Paulo, Bahia, principalmente jogos em casa nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Então é importante estar com o time inteiro nessas partidas, tá? Porque são confrontos ali diretos na briga pela Libertadores. Thiago Silva também poupado. Geralmente ele não joga, né? Evita jogar no sintético. Ano passado ele jogou porque, enfim, era um jogo de vida ou morte. Mas podendo preservar, sempre é bom fazer e é isso que a comissão técnica decidiu. O mesmo vale para Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso voltou de lesão agora, foi relacionado contra o Flamengo, mas a gente sabe, um longo período de inatividade, aí entra também a conta do gramado sintético, um piso mais complicado, então optaram por não forçar e o Ganso também não foi para São Paulo. Com isso, Rumi Lescano, olha ele aí, será que Lescano vai entrar em campo nesta reta final do Campeonato Brasileiro? Será que é possível? Acho difícil, né? Mas o Lescano também está relacionado e vai ser opção, portanto, nesse banco de reservas. A gente vai falar muito sobre essa provável escalação no nosso pré-jogo de amanhã, mas já dá para prever aqui porque o René está suspenso. E o Zubeldia deu todos os sinais de que ele vai escalar o Freitas como lateral esquerdo, zagueiro barra lateral esquerdo. Com isso, já jogaria o Ignacio. Agora, se realmente ele for essa a ideia, a gente vai ter um sistema defensivo praticamente todo modificado, né? Porque tem que entrar o Ignacio e Igor Rabelo junto com ele. Né, os dois ali na zaga para o Freitas ser deslocado para a lateral. Outra possibilidade seria a entrada do Guga, mas ele nem citou o Guga na entrevista coletiva após o Fla-Flu, a não ser que ele estivesse blefando. Mas também, assim, eu acho que não havia certeza de que o Thiago Silva ficaria fora do jogo. Com o Thiago Silva fora do jogo, talvez seja uma decisão possível para tentar modificar um pouco menos o miolo de zaga. E aí escala o Guga na lateral esquerda. Por sinal, o Guga jogou melhor na lateral esquerda do que na lateral direita nesses últimos tempos aí, quando teve chance. Então a gente vai ter um sistema defensivo muito diferente. Meio de campo, com Hércules, Martinelli, sem o Acosta, poderia jogar o Ganso. Mas Ganso não vai para o jogo. E aí, será que ele vai escalar 3 volantes? Vai colocar o Nonato? Agora diria que sim. Ainda sem informação, diria que é boa chance. Acho que o Nonato tá na frente do Lima, acho, tá? Lescano, chance zero para mim. E o ataque também ele não deve mudar, a não ser por alguma necessidade, né? Física, alguma questão física. Enfim, se tiver algum problema de última hora, pode até ser. Mas não acho que por iniciativa própria também, certamente ele não vai mexer nesse ataque para esse jogo contra o Palmeiras. Então, uma ideia desse time que vai a campo, vale a gente, e claro, como sempre, eu vou tentar apurar aqui, porque talvez tenha ainda alguma situação física ali, enfim, que pode levar o Zubeldia a tirar outro jogador, mas por si só já teremos um time diferente e evidentemente mais enfraquecido para enfrentar o Palmeiras nesse jogo que vai ser um misto ali de emoções, porque a vitória no Fla-Flu deixa
deixou a situação muito mais leve, né? Se tivesse perdido o Fla-Flu, não teria clima para esse negócio, para essa brincadeira, zoeira. Ah, vamos entregar pro Palmeiras, não sei o quê. Apesar de que tem gente que eu acho que fala sério, mas não teria nem muito clima para isso. A vitória, ela traz ela diminui um pouco a urgência, a necessidade de pontuar contra o Palmeiras, né? Mas é claro que é sempre bom. Pensando na gente, é bom, gente. Pensando na gente seria bom. E o Palmeiras tem que fazer por onde também, né? Aí vai ganhar do Fluminense e depois sai tropeçando. Os caras empataram com Vitória agora, quando o Fluminense vai lá e ganha o Flamengo. Tem que se ajudar também, né? O famoso me ajuda a te ajudar. Mas enfim, vamos ver. A gente vai falar muito sobre isso no pré-jogo. Tava olhando aqui a KTO, vou colocar aí pra vocês. Olha só, a odd do Palmeiras pro Palmeiras ganhar 1,55, a odd pro Fluminense ganhar 6,25. E eu acho que vai aumentar, tá? Eu acho que vai aumentar. Pra você que tá entrando nessa pilha, olha só, a vitória do Palmeiras 1,55 é aquele negócio. Você vai ali, chance extra tá ativada, a mim inclusive vou ativar, porque perdi na última rodada, justamente por causa do Palmeiras contra o Vitória. Então vou ativar minha chance extra. Para você que não conhece, basicamente você tem que combinar 3 seleções de 3 jogos diferentes do Brasileirão. Combinou ali, selecionou lá, vitória do Fluminense, empate do Flamengo, sei lá, vitória do Corinthians, só um exemplo aqui aleatório. Combinou 3, você vai lá, aposta R$10. Se você perder, a KTO te devolve esses 10 em forma de crédito de aposta. Se você ganhar, obviamente, assim, mas pô, queria colocar um pouco mais, 20, 30, pode colocar. Mas se perder, vai ganhar apenas 10 de volta, tá? Então, utilizando a chance extra, vai na vitória do Palmeiras, pra galera que tá nessa pilha. Se perder, cara, é aquele negócio. Se perder, o Fluminense ganhou. Poderia empatar também, né? O Fluminense pontuou. Se o Palmeiras ganhar, você ainda vai tirar uma onda com os flamenguistas e ainda colocar uma grana no bolso. Enfim, aí fica a opção de cada um, quem vai entrar nessa pilha e quem não vai entrar, mas a pilha que você deve entrar com certeza é ir aqui no link que está na descrição do vídeo, clicar aqui nesse link, porque é o link da KTO. Estamos aí num momento muito importante de renovação. A galera tem que chegar pesado, quem puder, quem não tiver sua conta, mesmo que você não vá lá, não vai apostar de cara e tal, porque não sente muita vontade, ou não gosta, enfim. Mas só de criar a tua conta já vai bater lá, então é a galera mostrando que realmente engajam muito com a gente. Eles reconhecem, obviamente, isso, e teremos o nosso projeto mantido para o ano que vem, do tamanho que ele e que é do tamanho também que vocês, Fluminense, também merecem em termos de cobertura, e a gente tenta sempre melhorar, tá? Então, quem puder ajudar, será espetacular. Vamos falar um pouco de SAF. Por que SAF? Porque ontem Matheus Montenegro esteve no Jornada KTO 1902 e a gente entrevistou ali, encerrou, na verdade, a série de entrevistas com os candidatos à presidência do Fluminense. Matheus Montenegro foi o último candidato da situação, que promete dar sequência ao trabalho da atual gestão, e ele comentou sobre SAF, e é um comentário interessante, porque até então, eu não tinha escutado isso. Ele pretende mexer na proposta inicial apresentada, para garantir um valor maior de entrada, no aporte inicial, que foi prometido R$500 milhões, R$500 milhões, para aumentar esse valor. Dentre outras coisas, aumentar também as garantias do clube ali. Enfim, ele parece ter mudado de ideia em relação a algumas coisas e promete fazer, ou tentar pelo menos fazer algumas mudanças. Trazer mais dinheiro de cara. Será que vai conseguir ou não? Vou trazer esse trecho aqui da entrevista com o Matheus Montenegro. A nossa proposta especificamente, eu acho que a gente tem que mudar algumas coisas. Eu acho que a gente tem que brigar para aumentar esse aporte de 500 milhões. E aí, parênteses, muito importante, que, enfim, se a gente vencer a eleição e for seguir com o tema SAF, a gente tem que parar para discutir no detalhe cada um desses pontos, né? Porque uma outra coisa que atrapalhou bastante nesse processo é uma invenção, a tentativa de criação de uma narrativa de que não havia transparência e de que a gente estava fazendo rápido, assim. Tudo absolutamente mentira, e vocês que fazem trabalho comparativo podem comparar como foi feito nos outros clubes. A gente veio falando do tema ao longo do tempo, apresentamos a proposta, vai ter comissão interna, vai ter comissão externa, vai ter sessão do Conselho Deliberativo. Já disse que eu vou colocar, antes da votação, acordo de acionistas para todo mundo ver, contrato de investimento, assim. Não vai ter surpresa, todo mundo vai saber antes de votar como vai ser tocado o Fluminense, como é que vai ser a governança lá para frente. Sobre a proposta, eu acho que a gente tem que mexer nesses 500 milhões, tem que tentar aumentar o cheque. Acho também
Mas tentar aumentar no valor amplo, porque tem aquela questão balizada a partir da dívida, que pode aumentar o valor simplesmente por reduzir a dívida. Você falando aumentar o aporte mesmo. Dentro daquele proporcionalmente também. Isso. E a gente espera ter uma redução nominal da dívida, que já mudaria a proposta, mas dentro das mesmas bases. Mas não aumenta o valor, efetivamente. Isso. Acho que tem que aumentar o cheque e acho que a gente tem que detalhar um pouco mais a parte do valor a ser gasto no futebol. As garantias tá lá, para isso, de cumprimento. Os 6,4. Exato. O ponto dos 6,4 em 10 anos, que, enfim, tem uma discussão, porque muita gente me pergunta, assim, quando e não tem atualização? Eu falo, cara, isso aí é porque não, enfim, só foi. A gente recebeu a proposta e o investidor apresentou no mesmo dia. Tem várias coisas que tem que ser detalhadas. Então, assim, não é 6,4 em 10 anos, você divide 6,4 por 10, dá 640 por ano e não tem atualização. Sim, o valor vai subindo ao longo do tempo. Então a gente tem que abrir tudo que está lá, assim. Tem que mostrar, não, vai começar com 480, 490, aí depois é 510, depois enfim, vai subindo. Algumas coisas têm que ser mudadas e do que está na proposta, você tem uma penalidade de não retirada de dividendos, proibição de retirada de dividendos, se isso não for feito. Eu acho que algumas coisas têm que ser alteradas. Você acha pequena essa punição? Não, é a única, Fio, né? Assim, Hoje ela é a que tem, ela é uma punição relevante, assim. Se você... Aí, enfim, eu falei lá na apresentação, em alguma dessas, assim, que tem uma parte de dividendos emocionais. E aí tem muita deturpação do que eu falei para dizer, então você está dizendo que os investidores não querem dinheiro, que estão fazendo isso só por amor, quer enganar e tal, não sei o quê. E não é isso, mas é que assim, você tem hoje um país que tem a taxa de juros básica da economia de 15%. Você conseguir um retorno de 15% investindo no futebol é difícil, porque se você quer título, uma coisa é você querer título, uma outra coisa é você conseguir retorno financeiro. Então, assim, e aí muita gente falou assim, mas então se você está dizendo que tem dividendos emocionais, não é uma contradição você dizer que é dividendo emocional, mas que a penalidade é essa questão dos dividendos? Então, o que eu acho é o seguinte, que é um pouco de cada, assim, ninguém faria um investimento desse se pensasse só no dinheiro, e é isso que eu quis dizer, assim, não faz sentido você pensar só em dinheiro e fazer esse investimento, mas também ninguém está chegando e botando um dinheiro... Assim, que... Mecenato. Exato. Então, assim, são essas ponderações. E aí, o que eu acho que tem que fazer é que a gente tem que criar outras coisas, como, por exemplo, eu defendo que a gente não deveria ter também, nesse caso, distribuição de dividendos que não tenha, se não houver nenhum vínculo disso com performance esportiva. Porque, assim, a SAF é para disputar título, enfim, a SAF não. O Fluminense, né, tem essa missão de disputar todos os títulos, ganhar o máximo que der. Então tem algumas coisas que a gente tem que mexer, e aí podem ser algumas outras, entre aspas, punições, que são mais técnicas, assim, societárias, e tipo, eventualmente uma perda de participação, então alguma coisa que faça isso, e algumas coisas mais, assim, especificamente do futebol, né? Porque você pode ter um ano em que, por exemplo, você tem um resultado maravilhoso e que, na teoria, teria dividendos a distribuir, mas que, enfim, não ganhou nada. Faz sentido. Resultado financeiro. Que você financeiro. Então, enfim, acho que esses pontos têm que ser... A gente tem que conversar mais e fazer isso ao longo do tempo. E o bom, assim, da gente ter apresentado isso lá atrás é que, de lá para cá, assim, todas as pessoas que conversam sobre o tema tem uma ideia, tem um ponto de dúvida. E a gente vai entendendo. A sua visão mudou na apresentação até hoje? A Oi? sua visão mudou alguma coisa da apresentação até hoje? Eu acho que tem alguns aspectos que eu não tinha pensado lá e que eu venho pensando ao longo do tempo de conversar mesmo, de ver. Por exemplo... Esse ponto que eu falei da performance, assim. Esse foi um ponto que surgiu depois, assim. Podemos colocar uma cláusula em que você tem um gatilho para poder ter distribuição de dividendos vinculado à performance esportiva, mesmo que haja resultado financeiro. Assim, são várias outras coisas que a gente vem pensando e que, se a gente ganhar a eleição, vamos voltar para a mesa para rediscutir essa proposta. Mas, assim, o mais importante de todo esse processo é que eu tenho total noção da importância dessa decisão e da responsabilidade que se tem nela. Muito bem. Se vai acontecer ou não, a gente vai ver, né? Mas, enfim, ele hoje concedeu uma entrevista ao GE, também
o GE também entrevistando ali os candidatos à presidência do Fluminense, e ele falou sobre Nino, deu essa declaração aqui sobre o Nino. O Nino já mostrou interesse em voltar para o Brasil no meio do ano. Estamos esperando ansiosamente chegar dezembro para retornar às negociações. É uma possibilidade muito distante, mas é uma possibilidade. Ou seja, o Fluminense já pretende voltar a negociar com o Nino em dezembro. Já há essa conversa, já há esse acordo. A gente falava nisso, né? Lá atrás, isso foi discutido, foi debatido. A possibilidade, o Zenit não liberou, e agora o Fluminense vai tentar novamente, contando com a vontade do Nino em voltar ao futebol brasileiro. E aí tem gente que vai lá e publica notícias, fala que não tem chance do Nino voltar, que ele não quer voltar. Enfim, né, é o que eu falo para vocês. A gente corre atrás para apurar justamente por isso. Como eu falei em relação ao John Arias, falei aqui para vocês, olha, no momento não tem nada acontecendo. E o staff do Arias passou para o Fluminense que ele está satisfeito lá, que ele está feliz lá e não pensa em voltar agora. Não é para o Fluminense, para nenhum clube aqui no Brasil. Se isso vai mudar em algum momento, pode ser, não sei, sempre pode. Mas no momento não tem isso. Ele está lá, está feliz lá, André muito menos. Então, assim, trabalhar com a realidade, a gente ficar se iludindo. É claro que tem a vontade, seria espetacular e tal, mas nesse momento não tem essa vontade, mesmo o time estando na lanterna, o Wolverhampton, numa situação ruim, a vontade dele é permanecer, ele está bem lá, pelo menos é o que o staff dele diz ao Fluminense, foi o que eu apurei lá atrás. Tá? E o Matheus também confirmando nessa entrevista que realmente isso está fora da realidade neste momento. Tá? Então, vamos ver. Seria... Cara, isso aí eu me permito imaginar. Me permito ter essa ilusão de ter Thiago Silva e Nino na zaga. Cara, imagina essa zaga. Isso aí eu me permito, tá? Sendo bem sincero para vocês. Tomara que seja possível. É tudo que a gente gostaria. Fechou, pessoal? Vamos ficando por aqui, tá? Vou deixar vocês aí à vontade nos comentários. Seu like, se inscreve no canal. E amanhã estaremos, claro, lá no Allianz Parque acompanhando de perto mais um jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Vou hoje à noite para São Paulo e vamos ver o que vai acontecer por lá. Tamo junto, um abraço. Valeu!